Fala rapaz, que fala, eu Silvio, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu vou falar sobre a The Game Awards, justamente sobre os games que estão concorrendo ao melhor jogo do ano, e a gente vai comentar aqui neste vídeo. Então antes disso eu peço pra vocês clicarem no like e se inscreverem aqui embaixo também, que é muito importante, isso fortalece demais a gente aqui no canal, e vamos lá. Muito bem, galera, muito bem, eu vou ser bem sincero com vocês, alguns desses jogos aqui eu não cheguei a jogar, e eu vou falar apenas dos jogos do ano, tá? Não quero falar sobre direção de arte, de narrativa, trilha sonora, nem nada do tipo, só os indicados ao jogo do ano. O The Game Awards, ele já existe há bastante tempo, e ele funciona da seguinte maneira: os portais de games mundiais, eles participam de uma votação, e eles escolhem os jogos que eles indicariam para o jogo do ano. Depois eles pegam todos esses votos desses portais, e aí eles fazem uma lista final dos jogos que foram indicados, que mais receberam votos e estão lá indicados. E depois sai o vencedor. E aqui a gente tem coisa muito interessante, mano. Começando por ninguém mais, ninguém menos que Control. Control é da Remedy, tá certo? E ele é um jogo assim meio sobrenatural. Eu não entendi muito bem a proposta do jogo, pra ser sincero. E também eu não vi muita gameplay sobre ele, então não posso opinar muito aqui. Mas a direção de arte do jogo me pareceu muito bonita, então acho que faz um bom sentido ele estar aqui. E pelas críticas que eu li, a galera curtiu bastante esse jogo. Ele tem essa pegada, como eu falei, meio sobrenatural. Uma gameplay mais limpa, assim, não é aquela coisa travada, não é aquela coisa pesada. É uma coisa que a gente já viu na indústria de outros jogos, mas parece ser um jogo muito maneiro mesmo, e eu não tive a oportunidade de jogar ainda. O próximo jogo da lista, esse é polêmico, Death Stranding. Death Stranding, o novo jogo do nosso mito, deus maravilhoso Hideo Kojima, criador de ninguém mais, ninguém menos que Metal Gear, cara. Só isso que o cara fez na vida dele. E qual é o ponto do Death Stranding de estar aqui concorrendo ao jogo do ano? É que assim, galera, eles colocaram alguns portais que eu vi de forma tendenciosa, tá? Não vou ser hipócrita aqui de falar que não, porque o jogo é bom, que o jogo é maravilhoso, que o jogo é um lixo, não sei o que. Alguns portais, eles colocaram justamente por ser um jogo de Hideo Kojima. Isso, de certa forma, não é agradável. É a mesma coisa, eu que sou fanático por Zelda, vou falar a verdade, eu sou fanático por Zelda. A mesma coisa, lançar um jogo do Zelda que não é bom e eu falar que é bom só porque é Zelda, entendeu? Mas o Death Stranding, ele tem aquele ponto diferencial porque ele traz uma narrativa, ele traz uma história, ele traz um contexto, ele traz uma gameplay, ele traz tudo de diferente. Isso que eu acho muito irado. O bacana do Hideo Kojima é que ele sempre faz isso, não é a primeira vez. Se vocês pegarem a história do Metal Gear Solid, só do Metal Gear Solid, vocês vão pirar. Tanto elemento, é tanta coisa de louco que você não consegue compreender. E ele ser um jogo totalmente diferente, que você tem mortos-vivos, você tem vivos que são mais rápidos, aí você tem que levar as coisas correspondentes, não sei pra onde, que a sua função no mundo é essa. Isso gerou uma estranheza muito grande na indústria. Nesse caso, existe o tal do 880. Tem gente que ama e tem gente que odeia. É bizarro, cara. E eu fico entre meio termo, porque assim, é uma proposta totalmente diferente, uma proposta no qual eu particularmente não curti. As mecânicas do jogo eu achei fenomenais, cara. Como cada detalhe que você tem na sua carga, por exemplo, altera totalmente a sua gameplay. Isso eu acho muito incrível, que o Hideo Kojima sempre consegue fazer. Mas o desenrolar daquilo, as próprias publicações do próprio Hideo Kojima dizendo que o jogo ficaria mais animado depois da metade dele, sendo que o jogo é gigantesco, tudo isso desanimou bastante pra galera que comprou o jogo e jogou e não curtiu e tudo mais. Então tá aí, tá concorrendo ao melhor jogo do ano também. Próximo jogo é The Outer Worlds. Esse jogo de exploração espacial é muito louco, velho. Tá recebendo altas e altas críticas positivas. Isso também é muito bom pro jogo, que chegou meio que do nada aí. Muita gente não dava nada pra ele, pra ser sincero. Também tinha aquele problema do No Man's Sky. O pessoal pensou, putz, será que vai ser meio no estilo dele? E não foi nada disso. Eles mandaram muito bem. A direção de arte do jogo é muito bonita também. Eu curto jogos assim, cara. Eu não preciso de gráfico, tipo aquele bagulho super realístico, o pelo do maluco aparece no dedo. Eu gosto desses games que tem uma pegada mais cartunesca, tem uma pegada mais brilhosa, digamos assim. Porque a engenhosidade gráfica do jogo também conta bastante, não necessariamente o poder gráfico dele. Fora que a gameplay também é bem divertida, ela é bem rápida, ela é fluida, assim como eu falei do Control, obviamente com suas diferenças, né? Pelas críticas do jogo, eu não cheguei a jogar, mas é muito irado pelo que eu vi. E fiquei até com vontade de jogar, e é difícil, hein, mano, eu curti jogo desse tipo aqui, ó. O The Outer Worlds tá chamando a atenção, e quem sabe eu não posso estar jogando aí, comprar o bichinho, dar uma jogada, que vai ser maneiro. Próximo jogo é Sekiro Shadows Die Twice. Esse jogo é fantástico, mano. Se você não teve a oportunidade de jogar Sekiro, jogue, porque, velho, é uma dificuldade insana pra você passar. Fase por fase é muito difícil, cara. Os boss, então, do jogo, você fica 3 horas pra matar, pra você descobrir, assim, uma tática melhor, porque os bichos é rápido, é fast, puta, velho. É trocação de espadada de todo canto, isso eu acho muito louco. O que me chama a atenção nesse jogo é que a dificuldade dele, por ser muito alta, ela te desafia muito. E isso é um diferencial do jogo, porque hoje em dia, qualquer jogo que você pega, ele tem
tem uma dificuldade até relativamente fácil. E nem precisa ser uma gameplay linear, que mesmo com uma gameplay linear você ainda tem uma certa dificuldade dependendo do jogo. Mas o Sekiro, ele te leva a testar os pontos de como eram os videogames antigamente, que é uma parada que eu curto bastante, de games retrô e tal. Porque você tem que descobrir simplesmente um passo que você dá pro lado pode diferenciar o dano que você vai tomar, uma esquiva que você vai conseguir fazer e até um ataque que você pode efetuar logo depois. E só o Sekiro conseguiu fazer isso nesse ano. E na minha opinião, é um dos fortes candidatos a levar o jogo do ano, hein? O próximo jogo que eu vou falar é Super Smash Bros. Ultimate. Esse jogo que foi lançado no final do ano passado, olha só que interessante, já depois de ter acontecido as premiações do The Game Awards de 2018. E é a primeira vez que o jogo do ano passado entra para o The Game Awards, então já tem um feito histórico aí. Super Smash Ultimate é completo, cara. É insano o que esse jogo conseguiu fazer. Ele não é simplesmente um jogo de luta, ele é um aglomerado de fanservice absurdo que eu nunca vi na indústria. Mano, você tem todos os jogos da Nintendo ali. Você tem Sonic, que é da Sega. Você tem Banjo-Kazooie, que é da Microsoft agora, e parecia um sonho impossível. O Joker do Persona, que é uma série muito mais voltada pro PlayStation. Você tem personagens de Street Fighter. Você tá tendo personagens agora das SNK. Você tem Cloud de Final Fantasy, mano. Personagens do Castlevania também apareceram por lá. Caralho, mano, como é que pode um jogo trazer tanto personagem desse jeito? Mas assim, na minha humilde opinião, um jogo pra ele ser o jogo do ano, ele tem que ser completo, tá ligado? Gameplay, história, enredo, narrativa, tudo isso afeta. O Super Smash, ele é só um jogo de luta. Com todos os pontos positivos que existem nos jogos de luta, o Super Smash tem. Mas pra mim, ele não é o jogo do ano. Ele ser indicado o jogo do ano, eu acho muito irado, muito legal mesmo. Até concordo que ele seja indicado. Agora, vencer, ainda mais com esses concorrentes aqui, aí eu acho meio que apelativo, se caso ele ganhar. Mesmo eu amando a franquia de paixão, eu jogo desde o 64, porque é maravilhoso esse jogo. Eu jamais vou deixar de defender essa franquia. E pra finalizar, temos Resident Evil 2. Resident Evil 2, aquele remake de respeito, com novas mecânicas, aprimoramentos de todos os aspectos e trazendo aquela superfície darkness que a gente tinha nos jogos antigos do Resident Evil, que faz muita falta hoje em dia. O famoso survival horror com gráficos super realistas, o que eu achei do caralho. Tudo bem, não é os melhores gráficos que existem, mas é muito bom. E a história dele, apesar de não ser aquelas mil maravilhas, que meu Deus do céu, que incrível que a história, ela tem os aspectos extremamente positivos. A gente não pode deixar de ressaltar o carisma dos protagonistas do jogo, a gente não pode ressaltar a história que esse jogo fez de uma forma completa. A Capcom, quando ela manda ver, ela manda ver. E também entra nessa questão meio polêmica, porque ele é um remake, tá ligado? Ele pega a essência do jogo e faz um novo jogo em cima dele. Existe uma série de explicações na qual eu concordo com isso, de ele não poder ser um jogo do ano, mas também tem uma série de explicações que mostram que vários jogos sequenciais também é a mesma coisa do anterior. E aí por isso ele vai validar? Então, fica meio difícil, né? Então eu prefiro não colocar esse assunto em debate aqui. Mas na minha opinião, eu acho que o Resident Evil 2 tem muito potencial para levar o jogo do ano, viu? Esses foram os jogos que estão concorrendo ao melhor jogo do ano de 2019. E agora eu vou citar 3 jogos em específicos que eu achei que poderia estar nessa lista, mas não estão. Começando por Luigi's Mansion. Luigi's Mansion era meio óbvio que ele não estaria, né? Porque ele foi lançado há pouco tempo também. Assim como o Pokémon também poderia estar aqui presente, mas eles não são aquele impacto como eles deveriam ser. Na verdade, não é nem a proposta desses jogos, nem do Pokémon e nem dele. Ele tem um apego muito pessoal comigo do primeiro jogo. O segundo eu já não curti muito e o terceiro também não tem muito a ver. O que eu vejo do Luigi's Mansion é um jogo que não precisava mais de lanterna porque ele não tem mais nada de Darkness. E é isso que faz falta nele. Então ele não ter sido indicado até faz um real sentido, mas ao mesmo tempo eu acho que era um jogo muito maneiro, um jogo bem legal, que poderia, de certa forma, ter tido votos. Será que teve votos? Aí eu já não sei. Outro jogo que eu até achei meio filha da putagem, mano, eu vou ser sincero com vocês, que é Gear 5. Gear 5, ele segue bem padronizado na sua história do que a gente já tinha desde os outros jogos da franquia, com uma protagonista diferente, com um estilo de jogo bem diferente, com uma qualidade gráfica muito boa e uns efeitos sonoros também muito legais. Tanto que ele até foi indicado para melhor trabalho de áudio, se eu não me engano. Mas porra, é um jogo exclusivo da Microsoft, né, do Xbox, é um puta de um jogo, entendeu? É de uma franquia muito consolidada, assim como Halo, e ele nem sequer ter sido indicado como um dos melhores jogos do ano, mesmo que ele não ganhe, tá? Mesmo que ele não tenha o potencial para vencer, mas não ter sido nem mesmo indicado pro bagulho, eu achei que foi uma sacanagem da galera que voltou aí, hein? Ah, foi mal, mano, mas esse dedinho pra cima da Sony ou da Nintendo e deixando a Microsoft de lado é uma coisa que me chateia um pouco, mas eu achei bem sacanagem isso daí.
E por fim, um outro jogo que faz sentido não estar aqui, mas eu preferia que estivesse, é Devil May Cry 5. Eu joguei esse jogo 2 vezes, eu passei ele até o final e depois eu gravei aqui no canal, inclusive tem gameplay dele do início ao fim. Mano, pra mim foi um jogo, puta que pariu, que gráfico maravilhoso, que história da hora, trazendo todos os elementos de Dante, assim, aquele Dante fodão que a gente conhecia desde os primeiros jogos. Aquele cara que tira onda com Cerberus, que tira onda com Deus, entendeu? Mano, é muito foda isso, cara. Aquela pegada hack and slash dele eu acho muito foda, cara, que você dá porrada em tudo e você tem várias armas pra ser utilizada. E o motivo dele não estar no The Game Awards 2019 é justamente porque as pessoas preferiram Resident Evil 2. E na minha opinião, o Resident Evil 2, ele tem sim um potencial bem maior pra vencer isso daí do que o Devil May Cry. Então basicamente é o seguinte, o cara que tem mais potencial pra vencer, ele tinha que estar lá justamente pra poder levar o caneco. E foi isso que o pessoal da votação fez, o que eu achei bem interessante. Apesar de eu curtir muito Devil May Cry, ele segue exatamente o padrão dos outros jogos, mas com uma pegada muito mais da hora, na minha opinião. E também esperamos 10 anos pra esse jogo aparecer, cara. Então realmente tem um valor sentimental muito alto também. Então tá aí, pessoal, falamos sobre os 6 jogos que estão presentes para ser o jogo do ano e falamos sobre os 3 injustiçados, de certa forma, aqui também nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido, não esqueça de clicar no like, de se inscrever aqui embaixo que é muito importante, comente aqui embaixo qual o melhor jogo do ano pra você. Beleza, galera? Muito obrigado, fico Deus e fui!